Olá pessoal, no vídeo de hoje venho responder a tag dos 50%. Sim, já chegamos ao meio de 2021, né, ao meio do ano. Não parece, mas chegamos. E aí eu vim responder essa tag pra vocês porque eu respondi ela ano passado, né? Aliás, foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, ou seja, um ano já. Então decidi responder novamente porque é uma tag muito boa que faz tipo um resumo das leituras que a gente teve nesse primeiro semestre. Então você já sabe, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de tag, gosta de saber sobre livros, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos que também gostam. E lembrando que todos os livros que eu cito nos vídeos, eu sempre deixo o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse link é o meu link de afiliado da Amazon e comprando nesse link você ajuda o canal a crescer. Então vamos responder a tag. A primeira pergunta é: melhor livro que você leu até agora? E eu já falei no vídeo de minhas leituras favoritas de maio e junho, que o melhor livro que eu li até agora é o livro Sob as Estrelas, da Mione. Eu não estou lembrado o sobrenome dela, mas eu vou deixar o nome dela completinho aqui, aqui no vídeo mesmo, para vocês verem. Esse livro é maravilhoso, foi o livro assim, mais emocionante que eu li esse ano. Foi o livro que me fez chorar, que me fez assim, sentir todos os sentimentos que os personagens estavam sentindo no livro. Então, assim, é maravilhoso. Eu já falei para vocês no vídeo do que se trata, né, o livro, mas eu vou dar um pequeno resumo aqui para vocês. Então, nesse livro a gente vai conhecer a Beatriz e o Mateus. Eles são melhores amigos desde sempre, moram perto um do outro, são vizinhos de porta, na verdade. Então, eles vivem na casa um do outro, estudam juntos, amam jogar videogames, tem muito em comum, né? E aí, de repente, muda os sentimentos entre eles, porque eles já estão lá, já são adolescentes, e tem uma brincadeira numa festinha dos amigos dele que eles têm que se beijar, e depois desse beijo as coisas mudam. Mateus já estava gostando da Beatriz, mas a Beatriz passa a gostar do Mateus depois do beijo, né? E aí eles logo conversam, decidem assumir o namoro, né? Ele se declara para ela, diz que gosta dela, ela também diz que gosta dele. E aí começa a parte fofa do livro, né? Que eles dois namorando, aquela coisinha, aquele romance bem fofo mesmo, aquele livro bem coração quentinho. Mas as coisas começam a ficar bem tristes e bem pesadas quando o Mateus é diagnosticado com câncer. E assim, o câncer dele já está muito avançado. Então, muita coisa muda na vida deles. A Beatriz tá lá o tempo todo dando apoio a ele, ajudando ele, não querendo que ele desista de lutar. Então essa é a parte triste em que você vai chorar muito. Eu chorei assim demais, demais mesmo. E eu torcia demais para que tudo desse certo, para que o Mateus se recuperasse, para que eles não tivessem que desistir dos planos deles, porque eles tinham assim muitos planos para o futuro. Então o livro é maravilhoso, é o meu livro favorito desse ano e eu vou recomendar ele assim em quase todos os vídeos a partir de agora que eu fizer, e lá no Instagram também já fiz vários posts do livro. A segunda pergunta dessa tag é: melhor continuação que você leu até agora? E a melhor continuação também você já sabe, porque eu já falei bastante, é Uma Noiva para o Winterbourne, que é o segundo livro da série Os Raven News, que eu amei, me apaixonei pelo Winterbourne, pela Ellen, se tornaram o meu novo casal favorito literário, né? Você já sabe, eu já falei deles em vários outros vídeos, então eu não vou mais fazer um resumão grande dele aqui. A Ellen é uma Ravenhill, né? E ela acaba ficando noiva do Winterbourne lá no primeiro livro da série e termina o noivado ainda no primeiro livro. Então, no segundo livro que a gente vai ver é a Ellen lutando pelo Winterbourne porque ela gosta dele. E ela percebe que ele também gosta dela. O Winterbourne, ele não tinha a intenção de se casar por amor, o que ele queria era simplesmente uma noiva que tivesse sangue azul, que fosse da sociedade, né, que fosse filha de alguém com título, mas ele acaba se apaixonando também por a Ellie e é muito fofo o romance dos dois, é muito lindo, sério. É o meu livro favorito dessa série, até agora, né, porque eu li só 3 livros, mas eu não acredito, eu já disse em outros vídeos, que outro livro vá superar esse não. A terceira pergunta dessa tag é: um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. Você já sabe, eu não acompanho lançamento, é muito difícil, então aqui eu não vou colocar nenhum livro porque não seja nenhum lançamento que tenha acontecido nesse semestre e que eu tenha ficado com muita vontade de ler. A quarta pergunta é: livro mais aguardado do segundo semestre. E aqui eu tenho sim umas respostas, vocês já sabem que o livro mais aguardado por mim desse segundo semestre é Indomada, que é o 6º livro da série Perdida, da Karina Risse. Então eu tô muito ansiosa por esse livro. A capa já foi lançada e é linda, eu tô ansiosíssima, louca pra ler, não vejo a hora de ser lançada. A quinta pergunta dessa tag é: o livro que mais te decepcionou esse ano? E aqui eu vou citar
3 livros. Vocês já sabem de um, porque eu já falei muito, muito dele mesmo aqui. Acho que todo mundo já até cansou de ouvir eu falar, mas eu sou obrigada a falar que o livro que mais me decepcionou esse ano foi, primeiro, A Elite, né, que é a continuação de A Seleção. Segundo, A Escolha, que é o terceiro livro também de A Seleção. Então esses 2 livros foram um dos que mais me decepcionaram esse ano, porque eu terminei A Seleção, vocês já sabem, eu amei A Seleção, então eu tava com muita expectativa para os 2 livros, que eram continuação. E foi, assim, horrível. Eu já fiz resenha dos 2 livros, vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu, porque que eu não gostei. Mas, basicamente, é porque o segundo livro, Elite, é a continuação. É a mesma coisa de A Seleção, não teve nenhuma mudança ali. A história não evoluiu, a história não avançou. A América continuou do mesmo jeito, na mesma indecisão de saber se queria o Max ou se queria o Aspen. E assim, como eu já falei nos outros vídeos, tinha muita coisa para ser explorada, além desse triângulo amoroso que já estava batido lá no primeiro livro, né, gente? Você já sabe, eu já falei disso 1 milhão de vezes. E a escolha é do mesmo jeito, a escolha foi do mesmo jeito. Outra coisa também que me fez não gostar do livro foi a protagonista, né, a América. Vocês sabem que eu peguei ranço da América no segundo livro. Então, por ser narrado por ela, a história se tornava cada vez pior. Então, toda vez que ela falava alguma coisa, que ela fazia alguma coisa, eu já detestava o livro. E o outro livro, né, que eu falei que é 3 livros nessa pergunta, o outro livro que eu não gostei foi Garota Exemplar. Garota Exemplar foi um suspense que eu li numa leitura coletiva e que eu tava amando o começo do livro, porque tava aquele suspense, o que aconteceu com Amy. Ela foi morta, ela não foi morta, quem matou foi o marido, quem foi? Eu tava com várias teorias já, né? Suspense é bom por isso, porque a gente vai criando teorias. Então, no começo eu pensava que era o Nick, que não tinha como não ser o Nick, mas eu tava suspeitando do pai, da mãe, de todo mundo. O livro estava ótimo, a história estava perfeita, assim, o suspense mesmo que te prende. Mas o final foi muito ruim. A partir do momento que a gente começa a saber mais sobre a Amy, eu não vou falar detalhes, porque suspense, qualquer coisinha dá spoiler, né? Mas teve uma reviravolta ali, um plot twist que eu fiquei, assim, chocada. E que a partir daí o negócio começou a desandar. O final foi péssimo, eu detestei o final. Assim, tava com muita expectativa pro final ser o final, mas não foi. Foi bem mais ou menos. E também eu comecei a não gostar da protagonista, né, da Amy. Mas eu acho que o que me fez detestar o livro mesmo foi o final. O final foi muito ruim. A 6ª pergunta é: o livro que mais te surpreendeu esse ano? E eu também já falei desse livro lá no vídeo, né, que eu fiz dos favoritos de maio e junho. Foi A Filha do CEO. Esse livro me surpreendeu bastante, porque, como eu falei, por o título e por a capa eu já julguei que o livro era ruim e não, me enganei completamente. O livro é maravilhoso, os protagonistas são cativantes, principalmente a Belinha. Outra coisa que eu amei no livro foi o fato de não ter enrolação quando o protagonista decide ficar com a mocinha. Ele simplesmente vai lá e diz que quer ela aceita ele e pronto. Não tem aquelas coisas de enrolação, de gente tentando separar o casal. Aquela coisa assim que dá uma emoção no livro, dá, mas se estender muito, fica o livro cansativo, né? Fica chato. Então eu gostei muito desse livro por essa razão. E principalmente por a Belinha, né? Que é a filha do CEO, que é a filha do Roberto. Porque ela é muito fofa, muito cativante mesmo, eu amei demais. A 7ª pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E um novo autor favorito é Lisa Capel, que é a autora da série Os Raven News. Eu já tinha lido ela ano passado, Abandonado no caso, né, que foi o livro A Protegida. Mas nesse semestre, quando eu conheci Os Raven News, eu me apaixonei pela escrita dela, assim, tô amando. Já tô com vários livros dela no carrinho lá na minha lista de desejos da Amazon para comprar depois, porque assim, sério, ela entrou pra minha lista de autoras favoritas, junto com Karina Ricci e Julia Quinn. A 8ª pergunta: livro mais diferente que você leu até agora? Também outro livro que eu já falei no vídeo, né? Tem muito livro recente aqui, que é Subterrânea Ascensão. É um livro muito diferente, é uma distopia que fala de um futuro onde a Terra se torna inabitável e a humanidade, as pessoas, têm que migrar para debaixo da terra, né, para o subterrâneo, para poder sobreviver, né? E assim, é muito, muito diferente de todos os livros que eu já li, do gênero que eu costumo ler, né? Eu li distopias já, né? Ano passado eu li um. Esse ano eu ainda não tinha não lido nenhum. Esse foi a primeira distopia que eu li. E eu me apaixonei por o livro, sério, amei demais, demais mesmo. O livro é muito bom, vai te prender, é uma realidade assim, é uma história completamente diferente da nossa realidade, então você vai ver como é a vida das pessoas debaixo da terra, como as pessoas estão se virando para sobreviver. Tem muitas coisas ali, tem muitas injustiças, a sociedade é totalmente injusta, né, totalmente desigual,
tem as pessoas lutando, né, para derrubar o governo, para acabar com essa desigualdade, né? E é muito bom, recomendo demais o livro. A nona pergunta dessa tag é: seu personagem favorito mais recente? É o Winterborne, o meu mocinho assim, favorito recentemente. Eu amei demais ele. Eu já falei em outros livros, já falei desse livro, já falei dos protagonistas. Então você já sabe, o Winterborne do segundo livro do Raven News, Uma Noiva para Winterborne, é o meu novo mocinho favorito. Claro que ele não vai superar os outros, eu tenho uma listinha, vocês já sabem, Dante Montini é um deles, Colin Bridgerton também. Ele só entrou pra listinha, não estou dizendo que os outros não fazem mais parte dessa listinha. Mas o Winterborne ganhou meu coração, porque ele é muito fofo, ele, além dele ser muito romântico no livro, ele também tem... Ele pensa à frente do seu tempo, ele dava cargos altos às mulheres naquela época, que era que é um romance de época, né? Então a gente tem que ver a questão do tempo. Ele valorizava a mulher, ele aceitou ser cuidado por uma médica, o que naquela época era praticamente improvável de acontecer. Um homem rico com um lugar na sociedade, apesar de ele ainda não fazer parte, né? Porque ele casou com a Ellen para conseguir isso. Aliás, era a intenção dele no começo, mas não era o foco principal, ele acaba se apaixonando por a Ellen. Mas ele é uma pessoa muito rica e ele aceita ser cuidado por uma mulher, o que naquela época jamais aconteceria. Outras coisas também, ele protege os pobres, ele ajuda as crianças que necessitam. Então o Winterborne, ele tem muitas qualidades. Apesar de que lá no livro 1, né, que é Um Sedutor Sem Coração, a gente acha que não, que ele é um grosseirão, que ele não é uma pessoa boa, mas não, no segundo livro a gente conhece realmente quem ele é. E eu me encantei por ele e ele entra pra minha lista de mocinhos favoritos. A 10ª pergunta é: um livro que te fez chorar nesse semestre? E aqui entra Sob as Estrelas novamente, como eu já falei pra vocês, é o meu livro favorito do semestre todinho. E com certeza vai ser o do ano. Eu não acredito que eu vá ler outro livro que supere essa história, porque eu ainda hoje não consegui superar. Já tá com bem 2 semanas que eu terminei o livro e não consigo pensar, não consigo esquecer a história, não consigo esquecer os personagens. Então eu acho que dificilmente eu vou encontrar outro livro que supere esse. E ele também foi o livro que mais me fez chorar, porque, sério, eu chorei demais mesmo. Eu li outros livros tristes, né, esse ano, vocês já sabem, eu já falei em outros vídeos, como O Ar que Ele Respira, mas nada supera Sob as Estrelas. Meu Deus, eu chorei muito mesmo, assim, mas era assim... Sério, chorei muito. Acho que não tem outro livro que supere ele, não. A 11ª pergunta é: um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Eu li muitos livros fofinhos que me deixaram feliz, que me deixaram com um sorriso bobo na cara, mas eu vou falar um aqui que eu ainda não falei quase dele em nenhum vídeo, né? Que é A Pequena Livraria dos Sonhos. Esse livro é muito fofo, muito coração quentinho. Eu amei demais ele, então eu acho que ele foi um livro assim que eu terminei, fiquei com um sorriso bobo na cara, fiquei com vontade de ser amiga da Nina, a protagonista, então eu vou colocar ele aqui, ele é muito bom. A 12ª pergunta: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Então, normalmente nessa pergunta as pessoas, né, respondem um filme que foi lançado agora, né, uma série, alguma coisa que foi lançado nesse momento. Mas eu não vou falar uma série que foi lançada agora, eu vou falar de um filme que eu assisti agora, mas ele é bem antigo e ele é uma adaptação de um livro, que é Um Dia. Eu li o livro ano passado e eu não gostei do livro, achei ele bem maçante, bem lento, não sei, a história não me comoveu, a história não me deixou viciada, então não consegui ter, assim, a empatia pelos protagonistas. Mas o filme é maravilhoso, eu amei demais mesmo. No filme, por ser filme ser mais resumido, a história anda. Então acho que foi por isso que eu gostei. O livro, assim, foi bem lento. Então eu vou deixar Um Dia aqui nessa pergunta. A 13ª pergunta: sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrito em vídeo. E eu vou deixar a resenha de Sob as Estrelas, que eu fiz lá no Instagram. Acho que foi a minha resenha favorita. E também a resenha, uma das resenhas que eu mais gostei de escrever, porque eu ia colocando o que eu estava sentindo, né? Quando eu ia lendo o livro, eu ia anotando ali. É claro que eu tinha que fazer um bom resumo para poder caber no Instagram. Foi Rockstar também, porque eu já falei em outro vídeo que Rockstar foi um livro assim que eu li, que eu gostei, mas que eu vi ali vários problemas no relacionamento, no triângulo amoroso. Então acho por isso que eu gostei tanto de escrever a resenha, né? E Sob as Estrelas, porque assim, foi o melhor livro que eu li, então foi uma das melhores resenhas que eu fiz, apesar de também ter sido bem resumida, que eu fiz lá no Instagram. A 14ª pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Como eu já falei de Mulherzinhas, eu acho que Mulherzinhas realmente é o meu livro mais bonito da estante que eu comprei esse ano,
Mas eu também vou falar outro aqui, que é o Código da Atração, que apesar dele não ser capa dura, não ser aquela edição de luxo, mas a capa é muito fofa, é muito linda e eu amei. Então eu vou deixar o Código da Atração, claro, junto com Mulherzinha, porque Mulherzinha, a edição que eu comprei é perfeita. E a última pergunta dessa tag: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, os que eu quero muito ler até o final do ano, eu espero conseguir, são os livros que eu não consegui ler nesse semestre, porque eu faço a TBWare, né, mas eu não consegui ler todos, então tem muitos livros que ficaram de fora. E eu espero que eu consiga ler até o final do ano esses livros que eu não consegui ler. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da tag, que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Se você quiser responder a tag e não tiver canal ou não tiver um Instagram literário, pode responder aqui nos comentários. Eu vou amar ler as respostas de vocês. E nos vemos nos próximos vídeos.